Ele foi uma referência no seu tempo. Quero falar com você sobre Daniel, o príncipe e profeta de Deus. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a vida do profeta Daniel. Vamos conhecer um pouco da sua história, o tempo vivido na terra de Israel e o grande tempo de sua vida que ele viveu tanto na Babilônia quanto na Pérsia. Vamos conhecer um pouquinho da sua atuação política e também da sua atuação ministerial como um profeta de Deus ali em terras estrangeiras. Depois vamos falar um pouco sobre o livro do profeta Daniel. Está um vídeo bastante interessante, vou trazer aqui alguns detalhes muito legais a respeito da vida do profeta Daniel. Mas antes de nós darmos continuidade, se você chegou aqui no nosso canal e ainda não se inscreveu no estudobiblico.net, não perca essa oportunidade, se inscreva aqui no nosso canal, tá? Acione o sininho para que você possa ser notificado dos novos conteúdos que continuamente nós postamos aqui. A proposta desse canal é ser um acervo de conteúdos bíblicos e teológicos para ajudar aquelas pessoas que querem compreender melhor as Sagradas Escrituras e entender com mais clareza a fé cristã. Então se inscreva no nosso canal e acione aí também o sininho das notificações. Bem, sem mais delongas, vamos agora falar sobre a vida do profeta Daniel, conhecer um pouco da sua história, trazer alguns detalhes bastante interessantes a respeito da sua vida e da sua atuação ministerial. Então me acompanhe agora aqui nos slides. Bem, primeiramente nós temos que entender que na Bíblia o nome Daniel, que em hebraico tem como significado Deus é o meu juiz. Esse é o significado do nome do profeta Daniel, ou nome Daniel. Tá? Daniel, em hebraico, traz, portanto, a ideia, tem como significado Deus é meu juiz. E há 4 personagens na Bíblia com esse nome. Nós não podemos deixar de levar isso em consideração, tá? Porque a Bíblia vai fazer referência a outros Daniéis. Então nós temos que saber de qual Daniel que estamos falando. Nossa proposta aqui no vídeo é falar do profeta Daniel. Mas vamos conhecer esses outros personagens, os outros 3, tá? O primeiro foi o segundo filho que Davi teve com Abigail, tá? Abigail, a Carmelita, também conhecido como Quileabe. Este é o primeiro Daniel que nós temos mencionado nas Sagradas Escrituras, tá? Davi teve como uma das suas esposas, Abigail, que morava na região do Carmelo, e ela acabou lhe dando um filho que tinha por nome Daniel, mas também conhecido como Quileabe. O segundo é um descendente de Itamar, que retornou do cativeiro babilônico em companhia de Esdras. Isso está registrado lá no livro de Esdras, capítulo 8, versículo de número 2, tá bom? O segundo Daniel mencionado que nós temos na Bíblia Sagrada é, portanto, esse descendente de Itamar. O terceiro, um dos sacerdotes que assinou o pacto de Neemias, conforme registrado lá no livro de Neemias, capítulo 10, versículo de número 6. E o quarto é o profeta Daniel, de quem nós vamos falar aqui nesse vídeo, tá? Que é o herói principal do livro veterotestamentário que leva o seu nome, tá? Daniel foi um judeu, um profeta judeu do período babilônico e também do período persa. Tudo que nós sabemos a respeito dele deriva-se do livro que tem o seu nome. Então é sobre este personagem que nós iremos falar. Sobre o personagem Daniel, o profeta, um judeu que viveu na corte persa, na corte babilônica e na corte persa. Tá? E vamos entender por que ele viveu nesses lugares. Bem, Daniel era descendente da família real de Judá, ou pelo menos da alta nobreza da nação. O que nos mostra que Daniel era uma pessoa diferenciada. E não era qualquer pessoa. Ele era um judeu de uma família nobre. Ele fazia parte da elite judaica de seu tempo. Portanto, sua educação, sua formação tinha características bem distintas comparado com os seus outros conterrâneos da época. É possível que Daniel tenha nascido em Jerusalém, bem provável isso. Com a idade entre 12 a 16 anos, ele já se encontrava na Babilônia como cativo judeu entre todos os outros jovens hebreus, como Ananias, Misael e Azarias, em resultado da primeira deportação da nação de Judá no 4º ano do reinado de Jeoaquim. Vamos entender por que Daniel foi levado para a Babilônia.
Ele deve ter ido para a Babilônia na sua adolescência, entre os 12 aos 16 anos. Há um debate entre os estudiosos sobre qual era a idade de Daniel quando ele foi transportado para a Babilônia. E não foi apenas ele, mas também os seus amigos, na realidade muitos outros judeus. Mas para nós entendermos por que Daniel foi levado para a Babilônia, nós temos que entender o contexto histórico do que estava acontecendo. Então me acompanhe agora aí no mapa para você poder entender as razões pelas quais Daniel foi transportado para a região da Babilônia. Veja só, no ano 605 foi travado uma batalha entre o Egito e o novo Império Babilônico. Vamos entender isso. Dá uma olhadinha aqui neste mapa. Bem, você sabe que antes da Babilônia surgir como um grande e poderoso império, quem tinha antecedido a Babilônia era a Assíria, o poderoso império assírio, cuja capital era Nínive. Só que a Assíria sucumbiu com a ascensão da Babilônia. A Babilônia conseguiu ascender ali no sul da Mesopotâmia e ela tinha como projeto expandir as fronteiras do seu território para lugares mais longos ou para lugares mais distantes. Ou seja, ela queria dominar toda esta região. E a Babilônia tinha como pretensão chegar até o Egito. Por que ao Egito? Porque aqui no delta do Nilo era uma região muito fértil, principalmente para a produção agrícola. A projeção da Babilônia era dominar todos os territórios. Ela anexou os domínios territoriais da Síria, ela queria anexar a terra de Canaã, que até então era a terra de Israel, né, melhor dizendo, e também chegar até o Egito. O que aconteceu é que no ano 605 a.C., os egípcios, que já não eram mais aquele grande e poderoso império de outrora, convidou o Reino do Sul, Judá, para se juntar a eles para lutar contra a ameaça dos babilônicos. Era nesse tempo que Jeremias, o profeta, havia dito: olha, não façam acordos com o Egito, porque senão Judá você vai se dar mal. Bem, o Reino do Sul, Judá, não deu ouvidos ao profeta Daniel, o povo se aliançou com o Egito e foi lutar contra a Babilônia na cidade de Carquemes. Então houve uma batalha em Carquemes no ano 605 a.C., onde o Egito, com a ajuda do Reino do Sul, Judá, vão para um confronto bélico, um confronto armado contra a Babilônia. E o que acontece é que a Babilônia vence o Egito e por tabela também vence o Reino do Sul, Judá. Muitas pessoas morrem nessa batalha. Os egípcios que sobraram, que não morreram, voltaram para o seu território no Egito, e os judeus agora iriam sofrer as consequências de terem firmado acordos com o Egito. Então o que aconteceu nesse mesmo ano desta batalha, logo após a vitória dos babilônicos? Aconteceu isso aqui, ó. Nesse mesmo ano, o Reino do Sul, Judá, caiu nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que Nabucodonosor fez? Ao saber que os judeus tinham se aliançado com o Egito para lutar contra a Babilônia, Nabucodonosor agora vai subjugar o Reino do Sul, Judá. E vai agora se impor como o grande império, dominando também aquela região, aquela área que até então pertencia ao Reino do Sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. E a política de dominação dos babilônicos era muito semelhante à política de dominação dos assírios. Como que era a política de dominação dos assírios? Os assírios, quando queriam dominar um território, eles iam até aquele território, destruíam toda a infraestrutura daquele território, prendiam pessoas e levavam essas pessoas para o seu território. Além disso, os assírios pegavam pessoas de outras nacionalidades, de outras culturas e traziam para o território que tinha sido conquistado para que houvesse uma mistura étnica com aqueles que não tinham sido levados em cativeiro para a Assíria. Isso aconteceu com o reino do norte, Israel, as 10 tribos, né, do norte. Bem, a política de dominação da Babilônia era muito semelhante à dos assírios. Os babilônicos também, eles entravam no território, dominavam, subjugavam o povo daquele território. Se fosse necessário destruir a infraestrutura, eles assim o faziam, dependendo, claro, da situação. Mas o fato é que os babilônicos tinham como política de dominação deportar pessoas, levar pessoas para o seu território. Mas não eram qualquer um
não era qualquer um que os babilônicos deportavam. Os babilônicos, eles deportavam a elite daquele povo conquistado. Sacerdotes, nobres, pessoas que tinham uma certa importância naquela sociedade pelos babilônicos que foram assim dominados, né? a quem os babilônicos dominavam. E isso aconteceu com o Reino do Sul, Judá. Logo após a Batalha de Carquemes, Nabucodonosor vai até Jerusalém com seus exércitos e vai se tornar cativo a elite judaica e os levará para a região da Babilônia. É nesse momento que Daniel com seus amigos são deportados. Daniel devia ter entre os seus 12 a 16 anos. Eu particularmente entendo que ele deveria ter entre 15 a 16 anos. Ele é deportado para a Babilônia. E por que ele é deportado para a Babilônia? Porque ele fazia parte das famílias nobres de Judá naquele tempo. E ele foi, portanto, transportado para a Babilônia para estar a serviço do Império Babilônico. Você vai entender isso já já. Veja, a filosofia de dominação expansionista da Babilônia era levar em cativeiro todos os líderes políticos, líderes religiosos e os intelectuais das nações conquistadas. A Babilônia não fez isso apenas com Israel, ela fez isso também com outros povos, tá? Porque essa era a sua política de dominação. Sua política de dominação era de fato levar esta elite religiosa, política, econômica, até os intelectuais do povo conquistado para se neutralizar no território conquistado qualquer ameaça contra a dominação babilônica, tá? Eles podiam viver com alguma liberdade na Babilônia, aqueles que tinham sido deportados, em um sistema talhado para que assimilassem a cultura babilônica e enriquecessem com o que tinham de melhor a própria cultura da Babilônia. Ou seja, esta política de dominação dos babilônicos, encabeçada pelo rei Nabucodonosor, ou pelo imperador Nabucodonosor, tinha como intenção que aquela elite que fora deportada do território conquistado pudesse viver na Babilônia para assimilar a cultura e a mentalidade babilônica a fim de servir aos interesses geopolíticos, né, da própria Babilônia. Mas não só isso, eles também levariam consigo a contribuição cultural do território de onde eles tinham vindo. Então, no caso dos judeus, qual foi a intenção de deportar os judeus? Para que eles estivessem ali no território babilônico, assimilando a cultura e a mentalidade daquela nação, para estar a serviço dos interesses geopolíticos, mas também para que eles pudessem contribuir com a sua herança cultural e intelectual para a própria Babilônia. Essa era a política de dominação de Nabucodonosor, dos babilônicos de modo geral, tá? Essa filosofia deixava as pessoas que ficavam na nação conquistada sem liderança, tornando-as frágeis de serem governadas e exploradas, além de reduzir a probabilidade de organização de uma rebelião ou motim. Ou seja, não eram todas as pessoas que eram deportadas, era apenas a sua elite. As pessoas que ficavam no território dominado, elas ficavam sem liderança, ficavam sem seus principais cérebros, que pudessem organizá-los e ajudá-los a se levantar por meio de uma rebelião, por meio de um motim contra a dominação babilônica. Então, a primeira deportação de judeus para a Babilônia acontecerá no ano 605 a.C. Foram 4 deportações, mas a primeira foi em 605, e foi nessa primeira deportação que Daniel foi levado para a Babilônia, tá? Daniel e seus amigos foram forçados a entrar no serviço da corte real babilônica. Ali, ele recebeu o nome caldeu de Beltesazar, que significa príncipe de Baal. Aqui tem 2 detalhes interessantes. O primeiro detalhe é o seguinte: ao levar a elite judaica para a Babilônia, a fim de que eles assimilassem a cultura e a mentalidade do país para poderem cooperar com os interesses geopolíticos da própria Babilônia, Daniel e seus amigos, como jovens, né, que eles eram, foram obrigados a estar servindo a corte real babilônica, sendo preparados para serem até futuros diplomatas, para tratar dos interesses da Babilônia. Ao chegar ali, Daniel e seus amigos vão ter uma mudança de nome. A mudança de nome de Daniel passou para Beltesazar,
príncipe de Baal, que é o significado. Agora tem um detalhe aqui interessante. Qual que é o detalhe? Baal não era uma divindade adorada na Babilônia. Baal era adorado em Canaã, tá, pelos povos cananeus, também na Síria, e a gente sabe que ao longo do processo da história de Israel, o culto a Baal esteve muito presente no território de Canaã, que agora é o território de Israel. Este culto, esta influência do culto a Baal ainda continuava presente. Qual foi a razão de Nabucodonosor ter dado o nome de Daniel, de Beltesazar, príncipe de Baal? Será que os babilônicos ainda tinham na sua mente a ideia de que a principal divindade adorada naquela região era Baal? Provavelmente. Provavelmente eles ainda deveriam ter este entendimento. E daí porque dar este nome a Daniel, tá? Muito embora Daniel não servia a Baal, Daniel não era príncipe de Baal, Daniel servia ao Deus Altíssimo, ao Deus Soberano. Mas nós sabemos que nos dias do Reino do Norte, do Reino do Sul, o culto a Baal foi uma grande praga que estava contaminando a fé monoteísta hebraica. Então esse é um detalhe interessante, tá? De acordo com os costumes orientais, uma pessoa podia adquirir um novo nome se as suas condições fossem significativamente alteradas. Esse nome expressava a sua própria condição. Nós vamos ter aqui algumas referências de pessoas que passaram por isso, como o caso de Esther, por exemplo. Esther, na corte persa, passou a se chamar... Esther era o seu nome, né, persa, o nome hebraico dela era Hadassah. Então isso era uma prática muito comum no Oriente Antigo, quando a pessoa tinha uma mudança significativa em sua vida. Então foi o que aconteceu com o profeta Daniel. A fim de ser preparado para suas novas funções, Daniel recebeu o treinamento necessário para servir a corte babilônica, para servir o rei babilônico. Ele aprendeu a falar e a escrever em caldeu, isso está registrado em Daniel 1:4. E não demorou para que ele se distinguisse dos demais outros que estavam sendo preparados para a mesma função. Daniel acabou se tornando conhecido pela sua sabedoria e pela sua piedade, especialmente na observância da lei mosaica. Ou seja, Daniel e seus amigos e outros jovens também, que estavam sendo preparados pela corte babilônica para que estivessem servindo aos interesses da Babilônia, e este processo vinha com a assimilação da cultura e mentalidade daquela nação, daquele país, fez com que em pouco tempo Daniel se destacasse como alguém diferenciado, como alguém com competências e habilidades superiores. Mas o que mais destacou Daniel ali também foi a sua fidelidade ao Deus Israel e a sua observância aos princípios da lei do Senhor. O seu dever e dos seus amigos de entreter outras pessoas sujeitou a tentação de comer coisas consideradas impróprias pelos preceitos levíticos. Problema esse que ele, Daniel, enfrentou com muito sucesso. Isso está registrado lá no capítulo 1 de Daniel, né? Você sabe que, como agora eles estavam na corte do rei babilônico de Nabucodonosor, então eles deveriam se alimentar dos alimentos, né? daquela culinária ou daquela dieta que era ali servida no palácio do rei. O problema é que muito daquelas comidas ou muito daquela dieta, né, daqueles alimentos preparados pelos babilônicos, feriam os princípios da lei mosaica, como registrado no livro de Levítico. Você sabe que dentro da Torá, da lei, né, dos preceitos da lei para Israel no Antigo Testamento, havia orientações muito claras para o tipo de alimentação que os judeus deveriam ter. Deveriam ter uma dieta santificada, conhecida hoje em dia como dieta kosher, né? Não podia se alimentar de determinados alimentos. O que aconteceu é que na Babilônia, alguns alimentos que eram ali servidos para o rei e para toda a sua corte, eram alimentos que eram proibidos ali pela lei mosaica, ali conforme registrado no livro de Levítico. E Daniel, mantendo-se fiel ao Senhor, mantendo-se fiel à sua cultura e à sua herança religiosa, decide com seus amigos não se alimentar dos alimentos que eram oferecidos ao rei. E se você se lembrar da passagem bíblica, ele faz um desafio ao chefe dos oficiais dizendo, olha só,
deixe a gente ficar por alguns dias se alimentando apenas de frutas, legumes e verduras e veja se a gente vai estar com a aparência melhor que os outros. E isso aconteceu de fato, eles se alimentaram apenas daqueles alimentos que a lei não assim proibia, mas que a lei até estimulava que pudesse se alimentar, né? Ou seja, alimentos saudáveis. E de fato, ao final de um prazo, se eu não me engano, de 10 dias, eles estavam com um semblante muito melhor do que os demais, tá? E a gente sabe que a educação de Daniel teve lugar durante 3 anos, não só dele, mas dos seus amigos também. Durante 3 anos eles foram sendo educados e preparados para se tornarem cortesões, ou seja, cortesãos, melhor dizendo, né? Para serem indivíduos que passariam a viver e a atuar na corte do rei babilônico Nabucodonosor. Então houve um tempo de preparação, de capacitação, de assimilação da cultura, da mentalidade, do entendimento das leis da Babilônia, onde Daniel e seus amigos irão assimilar ao fim de 3 anos e aí se tornarão, portanto, pessoas que passam a viver no palácio real, tornando-se membros da corte do rei Nabucodonosor. E foi por causa dessa sua nova condição, ou seja, de ser um cortesão, alguém que participava da corte do rei Nabucodonosor, que ele conseguiu interpretar um sonho do rei para a inteira satisfação deste. Isso está registrado lá em Daniel capítulo 2. Lembra que o rei Nabucodonosor tinha tido um sonho e nesse sonho ele viu uma estátua, um gigante, e o que o deixou assustado? Essa estátua tinha cabeça de ouro, ombros e peitos de prata, ventre e quadris de bronze, pernas em parte de ferro e em parte de barro. E neste sonho Nabucodonosor via que uma pequena pedra era arremessada dos céus e jogada aos pés da estátua, onde a estátua ela se demolia, ela se destruía, né? E aquela pequena pedra virava uma grande montanha. Nenhum dos astrólogos ou dos sábios babilônicos conseguiu interpretar os sonhos de Nabucodonosor, o que fez com que ele os ameaçasse de morte. E aí eles recorreram a Daniel e disseram para o rei, olha, tem um judeu aqui entre nós que participa da corte do rei e que ele pode interpretar o sonho. E Daniel interpretou o sonho. Então por que Daniel foi usado por Deus para interpretar o sonho de Nabucodonosor? Porque ele fazia parte da corte babilônica. Ele foi preparado para participar ali da corte. E os sábios de Nabucodonosor conheciam, portanto, Daniel, principalmente por causa da sua sabedoria e do seu entendimento e conhecimento. Tá? Assim, Daniel e seus amigos foram treinados na língua, na cultura e na ciência babilônica. Eles foram instalados com muito conforto no palácio e receberam o mesmo alimento que o rei. Porém, como visto anteriormente, eles se recusaram a aceitar a comida real, tá? Ou seja, alguns elementos da comida real, em função das leis dietéticas. Bem, já expliquei isso, tá? Então eles se alimentavam com parte daquilo que era oferecido em termos de alimentação, porque outras coisas feriam as leis dietéticas israelitas. Os babilônicos tomaram como evidência de que o método de Deus, dos judeus, no que diz respeito à alimentação, e isso quem viu foi o chefe dos oficiais, que o método de Deus que os judeus utilizavam era melhor do que os deles. E a partir disso, Daniel e seus amigos passaram a se alimentar com vegetais, os alimentos que assim lhes foram designados, tá bom? Bem, tudo em Daniel impressionava o rei Nabucodonosor, tudo. Pelo que ele subiu no conceito real, tendo-lhe sido confiado 2 cargos importantes. Olha que interessante. Como Daniel se destacou pela sua competência, excelência, inteligência e principalmente também sua fidelidade a Deus, em pouco tempo o rei Nabucodonosor ficou impressionado com ele a tal ponto de nomeá-lo para 2 cargos importantes. E quais foram esses cargos? Primeiro, ele se tornou governador da província romana da Babilônia. Você tem noção do que é isso? Daniel foi colocado como governador da província, desculpa, eu falei província romana, eu errei, desculpe. Daniel foi colocado como governador da província da Babilônia. Não esquece Roma, eu estou confundindo por causa de outras aulas que eu tenho dado. Ele foi colocado como governador da província da Babilônia. Você tem noção do que isso significa? Um judeu que foi levado para a corte do rei Nabucodonosor, que ali se capacitou ou foi capacitado, foi
obrigado a se capacitar para servir aos interesses da Babilônia. Ele vai se destacar com sua inteligência, competência, sabedoria e vai alcançar um destaque perante a apreciação do rei, e o rei confia a ele o governo da província da Babilônia, da própria capital. E não apenas isso, ele se tornou o inspetor-chefe da casta sacerdotal. Veja, ele supervisionava a casta de sacerdotes. Ele não era um sacerdote, mas ele ficou a cargo dessa inspeção administrativa. Olha o que vai dizer Daniel 2, 48 e 49. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Ou seja, o que aconteceu? Daniel solicita ao rei Nabucodonosor, por causa da credibilidade que ele tinha. Daniel tinha uma moral com o rei Nabucodonosor. Ele pede para que os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, pudessem ser os seus auxiliares na administração da província da Babilônia. Daniel permaneceria na corte servindo o rei, mas teria ali a ajuda dos seus amigos que iriam administrar a província da Babilônia a partir da lógica administrativa herdada da sua herança cultural e religiosa israelita, mas também do entendimento do funcionamento ali da máquina administrativa babilônica. Então nós temos a província da Babilônia sendo governada por judeus que foram deportados de Israel para a Babilônia. E quem, portanto, estava à frente disso tudo era Daniel, o profeta. Posteriormente, em um outro sonho que Daniel interpretou, ficou predito que o rei, por causa da sua prepotência, deveria ser humilhado por meio da insanidade temporária, após o que o seu juízo seria restaurado. Isso está registrado lá em Daniel 4, quando Daniel profetiza o que haveria de acontecer com o rei Nabucodonosor por causa do seu orgulho e vaidade. Veja, as qualidades de Daniel, como a sua sabedoria, o seu amor e a sua lealdade, resplandecem por toda a narrativa do livro profético. Então nós vamos ver de fato que Daniel, segundo aquilo que o próprio livro nos apresenta, era alguém de fato diferenciado e que se destacou, tá? Sob os sucessores indignos de Nabucodonosor, ao que parece, Daniel sofreu um período de obscuridade. Bem, nós sabemos que logo após a morte de Nabucodonosor, ele foi sucedido por outros governantes. E ao que tudo indica, parece que alguns desses governantes deixaram Daniel um pouco de lado ou baixaram a moral, o moral, de Daniel, onde ele parece que ficou um pouco na obscuridade, até que aconteceu algo. Vamos ver lá. Ele foi removido das suas elevadas posições e parece ter começado a ocupar postos inferiores. Ele só voltou à proeminência na época do rei Belsazar, que foi corregente de seu pai Nabonido. Foi durante os dias do rei Belsazar, que que Daniel volta, portanto, à sua posição de proeminência. E por que isso? Aconteceu algo. Lembra que o rei Belsazar estava dando um banquete? E um banquete que ficou assim bastante desregrado, onde havia um clima intenso de luxúria, de promiscuidade sexual. E de repente, naquele dia daquele banquete, o rei Belsazar vê uma mão escrevendo uma inscrição na parede: Mene Mene Tekelo Farsim. E aí o rei Belsazar não sabia interpretar aquilo, seus sábios não sabiam interpretar aquilo, e aí mandaram chamar Daniel. E Daniel vai interpretar o que estava escrito na parede: pesado fosses e achado em falta, o seu reino lhe será tirado. Foi a interpretação que Daniel deu para Belsazar. Por causa disso, ele foi restaurado ao favor real, porque conseguiu decifrar o escrito misterioso na parede do salão do banquete. Então foi por causa dessa interpretação, dessa decifração, daquela inscrição, que Daniel volta à sua posição. E foi por essa altura dos acontecimentos que Daniel recebeu as visões que estão registradas no capítulo 7º e 8º do livro de Daniel.
as quais descortinam o curso futuro da história humana, justamente com a descrição dos principais impérios mundiais que se prolongariam não somente até a primeira vinda de Cristo, mas exatamente até o momento da parúzia ou da segunda vinda do Senhor Jesus. Em outras palavras, o livro do profeta Daniel vai apresentar a nós um apontamento profético quanto ao futuro, e principalmente quanto ao futuro da história humana. É, portanto, um livro que tem esta mensagem profética, principalmente ali no capítulo 7 e no capítulo 8. Tá? Mas aí aconteceu algo. Vamos nos lembrar que por volta do ano 539 a.C., os medos e os persas se juntam, se unem para agora vencer o domínio babilônico. E aí você tem a instauração do Império Medo-Persa. Os medos e os persas conquistaram a Babilônia. E ao conquistar a Babilônia, uma nova fase na história se iniciou. Vamos nos lembrar de uma coisa aqui, isso aqui é importante, lembrar do quê? Que os persas e os medos, né? O Império Medo-Persa, mas que depois acabou sendo chamado de Império Persa. Eles dominaram a Babilônia sem entrar em nenhum conflito. A Babilônia acabou sucumbindo ou acabou de fato se rendendo à força imperialista persa, Medo-Persa, que se levantava. E a partir de então todos os territórios que outrora pertenciam à Babilônia foram anexados ao Império Persa, que durou durante muito tempo. Ao longo da história do Império Persa, o seu território se estendeu desde a Macedônia, do Egito, até a divisa com a Índia. Tá? Mas o fato é que, naquele momento inicial, principalmente sob a liderança de Ciro Persa, Daniel está na corte babilônica, está na Babilônia, e ele agora vai fazer parte agora da realidade administrativa, política do Império Persa. Então Daniel viveu na corte babilônica, que depois sucumbiu ou teve que se render ao Império Persa, e Daniel vai agora servir na corte persa. Tá? Isso é interessante. Esse é um outro mapa que mostra para nós a extensão do território do Império Persa, tá? Isso já bem mais à frente dos dias de Daniel, tá? Foi realmente um império muito poderoso no seu tempo. Daniel se mostrou muito ativo no breve reinado de Dario, o Medo. Né? Dario foi um rei Medo que fazia parte daquela junção dos Medos e dos Persas. Tá? E ali o Daniel teve uma atuação durante esse período. Uma das questões envolvidas foram os preparativos para a possível volta de seu povo, o povo de Israel, do exílio para a terra de Israel. Vamos nos lembrar que no ano 538 a.C., o rei Ciro o Persa permitirá os judeus retornarem à sua terra natal. Não só os judeus, mas como outros povos também que tinham sido deportados pela Babilônia para aquela região. E Daniel está presenciando tudo isso. Daniel vivenciou num primeiro momento o reinado de Dario e depois presenciou a dinâmica do reinado de Ciro o Persa. A grande ansiedade de Daniel pelo retorno de seu povo à sua terra natal, para que fossem perdoados os pecados, né, de seu povo e fossem assim restaurados à terra, foi provavelmente um dos fatores que levou Daniel a vislumbrar o futuro para o seu povo, conforme está registrado lá no capítulo 9 do livro de Daniel. Tá? Provavelmente foram essas as razões que o levou, portanto, a apresentar uma visão de futuro a respeito de seu povo, porque algo estava agora acontecendo. Os judeus poderiam retornar à sua terra natal. O fato é que começou-se um grupo de judeus, grupos menores de judeus começaram a retornar para a sua terra natal, mas Daniel permaneceu na corte persa, outrora corte babilônica, agora corte persa. E ali ele continuou cumprindo seus deveres de estadista, mas sempre observando estritamente a sua fé religiosa sem qualquer transigência. Ou seja, Daniel não voltou para o território de Israel,
Daniel permaneceu na corte persa, cumprindo seus deveres políticos como um estadista, porém alguém que mantinha sua fé no Senhor. Tá? Agora um detalhe interessante. O caráter e os atos de Daniel despertaram ciúmes e invejas. O que aconteceu com ele? Ele foi se destacando ao longo do tempo pela sua competência, excelência, sabedoria, conhecimento, sua fidelidade a Deus. E ele foi prosperando, ele foi crescendo, ele foi alcançando destaque, despertando assim nos outros ciúmes e invejas. E muitas pessoas que faziam parte da corte babilônica e depois também da corte persa, por causa de ciúmes e de inveja, tentaram de alguma forma derrubar Daniel. E isso aconteceu em alguns momentos, mas o Senhor honrou Daniel. Tá? Veja, mediante manipulação política, Daniel terminou encerrado na cova dos leões. Está registrado lá no livro do profeta Daniel. Tá? Mas nós sabemos que o anjo de Deus controlou a situação e Daniel foi livrado dos leões, adquirindo um novo prestígio, uma nova autoridade. De um modo sobrenatural, de um modo miraculoso, Daniel não foi tragado pelos leões. O anjo do Senhor esteve ali com ele. E isso fez com que a sua autoridade, com que o seu nome se projetasse mais ainda. Né? Tentaram derrubá-lo por meio de uma manipulação política, mas não conseguiram. Daniel teve a satisfação de ver um remanescente de Israel voltar à Palestina, voltar ao seu território natal, a terra de Israel. Todavia, sua carreira profética ainda não havia terminado. Porquanto, no terceiro ano de Ciro, ele recebeu uma outra série de visões, informando acerca dos futuros sofrimentos de Israel, do período da sua redenção, através de Jesus Cristo, e do fim da atual dispensação. Então Daniel, ele exerceu seu ministério profético concomitantemente com o exercício das suas funções políticas enquanto um estadista. E Deus o usou para mostrar a ele, Daniel, aquilo que haveria de acontecer no palco da história, tá? Em algumas ocasiões específicas, conforme essa que eu coloquei agora para você. Bem, agora que nós vimos um pouco sobre a vida de Daniel, vamos falar sobre o livro do profeta Daniel, tá? E aí fica um debate entre os estudiosos. Foi Daniel quem escreveu mesmo este livro? Nós temos aí basicamente duas posições a respeito do livro de Daniel. Vamos lá. Este livro, ele aparece na terceira seção do cânon hebraico chamado de Ketuvim. Você sabe que o cânon hebraico é dividido em três, né, tem três divisões. Uma das divisões é o Ketuvim, Torá, Ketuvim, Neviim, Neviim os profetas. Os Ketuvins, os escritos, não, os Neviins os escritos, Ketuvins os profetas. E Daniel faz parte, portanto, desta divisão do cânon hebraico, tá? Nas Bíblias em línguas vernáculas, ou seja, nas Bíblias da nossa língua mãe, português, espanhol, inglês, francês, ele é uma das 4 grandes composições proféticas e nós o chamamos de um dos profetas maiores. Quais são os profetas maiores a partir desta divisão do cânon do Antigo Testamento que nós fazemos, né? Pentateuco, livros históricos, livros proféticos, livros poéticos e livros históricos. E aí ele entra na categoria de livros proféticos, mas um dos profetas maiores, juntos com Isaías, com Ezequiel e com Jeremias. Na moderna erudição, ou seja, os eruditos modernos e contemporâneos, eles diferem em suas opiniões a respeito da escrita deste livro. Alguns estudiosos pensam que se trata de um dos melhores escritos pseudepígrafos, escrito como uma narrativa e não como um livro profético. Ou seja, alguns estudiosos contemporâneos da erudição crítica não acreditam que o livro de Daniel seja um livro de cunho profético, mas um livro pseudepígrafo, um falso escrito, um livro que apresenta uma narrativa sobre fatos que já tinham acontecido outrora. Assim pensa a moderna erudição crítica. Porém, estudiosos outros, aí portanto são os estudiosos ortodoxos, conservadores, entendem que o livro sim é uma profecia, é um livro profético, canônico, tá? Onde estão baseadas várias doutrinas sérias a respeito dos últimos dias. Então você tem dois posicionamentos.
um posicionamento da erudição moderna e crítica que contesta a autoria do livro de Daniel pelo profeta Daniel, que o veem como um livro que foi escrito a partir de narrativas de fatos que tinham acontecido anteriormente. E há um outro grupo de estudiosos que entende que não, o livro é um livro profético e escrito de fato pelo profeta Daniel. O Novo Testamento incorpora grande parte da visão profética deste livro no Apocalipse de João. O Apocalipse vai citar muitas referências do livro do profeta Daniel. Tá? Este livro foi escrito em hebraico, mas há uma grande extensão em aramaico, que era a língua falada ali entre os persas, tá bom? E aí essa porção em aramaico está lá no capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28. Então é um livro escrito tanto em hebraico quanto em aramaico, tá? Um outro ponto interessante sobre o livro do profeta Daniel. Ele é o único livro judaico de natureza apocalíptica que foi finalmente aceito no cânon palestino. Isso aqui é um ponto interessante. A literatura apocalíptica tinha como proposta apresentar um cenário de vitória a partir de uma perspectiva de futuro. Esse tipo de literatura surgiu naquele intervalo entre 200 anos antes de Cristo a 100 depois de Cristo, que tentava trazer uma mensagem de esperança para aquela expectativa outrora frustrada das profecias dos antigos profetas. Então alguns estudiosos entendem que o livro de Daniel tem essa natureza apocalíptica, fazendo parte, portanto, do cânon palestino. A moderna erudição crítica contemporânea é praticamente unânime ao declarar que o livro de Daniel foi compilado por um autor desconhecido. E essa moderna erudição crítica entende que este livro foi escrito no ano 165 a.C., portanto, não foi o profeta Daniel quem o escreveu. E por que eles pensam assim, esses estudiosos? Pensam assim em função de que o livro de Daniel conteria supostas profecias sobre monarcas pós-babilônicos que provavelmente seriam narrativas históricas tendo em vista a exatidão dos relatos. Ou seja, esses modernos estudiosos críticos e contemporâneos, eles veem que há muita exatidão no livro de Daniel. Então eles entendem que o autor deste livro, que viveu entre o ano 165 a.C., na época dos Macabeus, está registrando fatos que já tinham acontecido anteriormente. Daí porque tanta exatidão. A opinião ortodoxa conservadora contraria isso. Entende que sim, há no livro de Daniel um apontamento profético futuro, e que ele foi escrito pelo profeta Daniel. Tá? Para esses estudiosos, que estudiosos? Os estudiosos modernos e contemporâneos, da erudição crítica. O propósito do livro era de encorajar os judeus fiéis em seu conflito com Antíoco IV Epifânio. Quem foi Antíoco IV Epifânio? Foi um rei seleucida que quis impor sobre os judeus o paganismo religioso grego. Por causa disso, eclodiu a rebelião dos Macabeus, ou a revolta dos Macabeus. E aí, essa moderna erudição crítica vai entender que o livro de Daniel foi escrito neste contexto para estimular a fé, tá? E a fidelidade dos judeus na luta contra Antíoco IV Epifânio. É uma teoria interessante essa, tá? Por causa da tensão em que viviam, o livro de Daniel teria sido entusiasticamente acolhido, pois expõe uma visão final otimista da carreira de Israel no mundo. Assim, portanto, a respeito da autoria do livro, temos duas posições. A primeira, que foi de fato um profeta que viveu a vida descrita no livro. E que posição é essa? É a posição ortodoxa conservadora, que entende que foi sim o profeta Daniel, que viveu na corte babilônica e na corte persa, quem escreveu este livro e que foi usado por Deus para falar de eventos futuros que aconteceriam após a sua própria vida, ou seja, eventos que haveriam de acontecer na história. Então esse é um primeiro posicionamento. E o segundo é o da erudição crítica, que entende que o livro do profeta Daniel é um romance-profecia que apresenta acontecimentos históricos que já tinham acontecido, mas que são apresentados a partir de uma linguagem apocalíptica profética. Tá? Em contraposição ao posicionamento dos críticos modernos,
que entende que o livro foi escrito para encorajar os judeus palestinos em meio à sua resistência ao programa de helenização de Antíoco IV Epifânio. A erudição ortodoxa entende que o livro foi escrito no mesmo propósito de encorajar os judeus exilados na Babilônia, que estavam enfrentando graves problemas em seus preparativos para retornar a Jerusalém. Ou seja, tanto os estudiosos ortodoxos quanto os estudiosos da erudição crítica vão concordar que o livro de Daniel ele traz uma mensagem de esperança e de fé diante dos desafios que Israel estava vivendo. Para os estudiosos ortodoxos, estava relacionado ao retorno à terra-mãe, o retorno da Babilônia, que agora era a Pérsia, para a terra de Israel. Para os eruditos críticos, era uma forma de estimular a fé, o ânimo e a coragem na luta contra Antíoco IV Epifânio. Tá? Nesse caso, o livro também mostra que Deus, embora juiz dos judeus, em vista de que deixou que eles fossem para o exílio, haveria de restaurá-los por causa da sua misericórdia. Tá? Então há uma mensagem, portanto, de esperança. Bem, aí fica uma pergunta para nós no ar. Qual é a pergunta que fica? O que podemos aprender da vida de Daniel, do profeta Daniel, a partir das informações que temos, principalmente no livro que leva o seu nome? Bem, primeiro, Daniel tornou-se um estadista numa corte pagã, onde ali manteve a sua fidelidade a Deus, o que fez com que ele se elevasse a tão elevada posição, a ponto de se tornar governador da província da Babilônia e depois a terceira pessoa mais importante em todo o Império Persa. O que o levou a isso? Sua competência, sua excelência, seu conhecimento e sua sabedoria. E fato que o seu temor a Deus também, é óbvio, mas ele se destacou pelo seu nível de competência e excelência. E Deus o colocou numa posição elevada no grande Império Babilônico e depois no grande Império Persa. Daniel, ele foi o protótipo de justiça, foi o protótipo de uma fé inabalável, foi o protótipo de competência excelente e foi o protótipo de coragem sobre a perseguição. Tornou-se uma referência no seu tempo, mas também uma referência para nós hoje em dia. Referência de fé inabalável, referência de competência excelente, alguém que era dotado de habilidades, de competências que faziam se destacar, de justiça e principalmente de coragem diante das perseguições que ele sofreu em função da sua fé. Bem, o que a gente, portanto, pode concluir é que a trajetória de Daniel serve para nós como uma grande inspiração, para nós hoje em dia, mas também serviu de inspiração para os primeiros cristãos lá no final do primeiro século e no segundo século, quando estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Eles tinham, portanto, em Daniel uma inspiração para preservarem a sua fidelidade ao Senhor. Bem, com isso nós chegamos aí ao fim deste vídeo, onde nós falamos sobre Daniel, o príncipe e profeta de Deus. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like aí, compartilhe com os seus contatos, tá? E nos ajude a divulgar o estudobiblico.net, um canal de conteúdos bíblicos e teológicos que tem como proposta ajudar pessoas a compreender melhor as Sagradas Escrituras e entender com mais clareza a fé cristã. Obrigado por me acompanhar, até o próximo vídeo, tchau, tchau.